Olá, alunos e alunas! Continuaremos nesta aula a estudar os conteúdos da Química Inorgânica. Estamos na aula 2 e o tema de hoje é ácidos. Eu sou a professora Eveline Nunes. Do ponto de vista prático, os ácidos apresentam as seguintes características: formam soluções aquosas condutoras de eletricidade e mudam a cor de certas substâncias, chamadas de indicadores de ácidos. Os ácidos são comuns em nosso dia a dia. O vinagre contém o ácido acético, o limão, a laranja e outras frutas cítricas contêm o ácido cítrico. A bateria de um automóvel contém o ácido sulfúrico. O ácido muriático que usamos para a limpeza de pisos tem o ácido clorídrico. E assim por diante. Então, os ácidos são encontrados em muitos produtos de uso cotidiano. Vejamos como primeiro tópico desta aula a definição de ácido diarrênios, que definiu-os como compostos que em solução aquosa se ionizam, produzindo como íon positivo apenas o cátion hidrogênio, H+. O cátion hidrogênio é, portanto, responsável pelas propriedades comuns a todos os ácidos, sendo chamado de radical funcional dos ácidos. Veja os exemplos que seguem. Foquemos no primeiro. Temos o ácido clorídrico, representado pela fórmula HCl, na presença de água, ionizando-se e formando como íon positivo o cátion hidrogênio e como íon negativo o ânion cloreto, Cl-. Atualmente sabe-se que a definição de arrênios não é rigorosamente correta. Na verdade, em solução aquosa, o cátion H+ se une a uma molécula de água formando o íon H3O+, chamado de hidrônio ou hidroxônio. Veja a representação que segue. H+ unindo-se a H2O, formando H3O+. Sendo assim, os 4 exemplos anteriores ficariam mais corretos se escritos da maneira que segue. Agora vamos ver sobre como podemos classificar os ácidos. A primeira forma de classificação refere-se ao número de hidrogênios ionizáveis que esses ácidos podem possuir. Monoácidos, na ionização, a molécula produz apenas um H+. Já os diácidos, quando ionizados, a molécula produz 2 H+. Os triácidos, por sua vez, na ionização, a molécula produz 3 H+. E os tetrácidos, finalmente, na ionização, a molécula produz 4 H+. Ao lado, temos alguns exemplos desses tipos de ácidos. Os ácidos com 2 ou mais hidrogênios ionizáveis também podem ser chamados de poliácidos. Uma outra forma de classificar os ácidos pode ser de acordo com a presença ou não de oxigênio na molécula. Os hidrácidos, eles não contêm oxigênio. Já os oxiácidos contêm oxigênio, como o próprio nome sugere. Vejamos a classificação dos ácidos agora de acordo com o grau de ionização. É importante relembrar a definição de grau de ionização. Na aula que eu postei aqui no canal anteriormente, que tem o título Introdução à Química Inorgânica, aula 01, falamos sobre o conceito de grau de ionização e como ele pode ser calculado. Agora vamos relacionar esse grau de ionização com a força dos ácidos. Ácidos fortes têm grau de ionização maior que 50%. Um exemplo desse tipo de ácido é o próprio ácido clorídrico. Ácidos moderados ou semifortes têm grau de ionização entre 5 e 50. O ácido fluorídrico é um exemplo. Ácidos fracos têm grau de ionização menor que 5. Como exemplo, temos o ácido cianídrico. Observe que à medida que o grau de ionização aproxima-se de 100 ou 100%, o ácido vai ficando cada vez mais forte.
Vocês devem estar pensando que eu consegui falar o nome de alguns ácidos a partir da fórmula química apresentada. Mas não se preocupem com isso. Ainda nesta aula, nós vamos aprender a nomenclatura desses ácidos. Mas antes, precisamos aprender sobre o tópico 3 que segue. Fórmulas dos ácidos. Você já deve ter observado que todo ácido é formado pelo cátion H+, e por um átomo ou grupo de átomos com carga negativa, que chamamos de ânion ou de radical negativo. Veja os exemplos. Observe também que a carga total positiva dos H+ deve anular a carga total negativa de tal modo que a molécula seja eletricamente neutra. Desse modo, representando o ânion ou o radical ácido por A e supondo sua valência igual a -x, chegamos à seguinte regra geral de formulação dos ácidos. Observe que cada carga dos elementos que compõem um ácido vai ser referente ao índice do outro elemento que compõe o ácido. Agora, vamos focar na nomenclatura dos ácidos no tópico 4 dessa aula. Os hidrácidos recebem o nome da seguinte forma. Colocamos ácido, depois vem o nome do ânion e, por fim, o sufixo hídrico. Vamos ver um exemplo? O HCl, que é um hidrácido, desculpe, por não possuir oxigênio na sua molécula, recebe a terminação hídrico. O ácido iodídrico, o ácido sulfídrico e o ácido cianídrico também. Então, hidrácidos possuem o sufixo hídrico. Já os oxiácidos, precisamos, no caso deles, dominar 3 regrinhas básicas. Vamos ver a primeira? Quando o elemento forma apenas um oxiácido, usamos a terminação ico. Então, o nome do ácido ficará ácido, colocaremos o nome do elemento e, por fim, o sufixo ico. Isso acontece nos casos do ácido carbônico e no caso do ácido bórico, que formam apenas este tipo de ácido. Agora, quando o elemento forma 2 ácidos, precisamos recorrer a 2 terminações. Uma dessas terminações indicará um número de oxidação maior e a outra terminação indicará um número de oxidação menor. No caso, usaremos NOx maior, a terminação ico, e no NOx menor, a terminação oso. Vamos olhar um exemplo, para compreendermos melhor o que eu acabei de falar. Temos como o primeiro exemplo à esquerda, o caso do ácido nítrico e o caso do ácido nitroso. São ácidos que são formados pelo elemento químico nitrogênio. Quando o número de oxidação do nitrogênio é maior, usamos a terminação ico. Quando o número de oxidação do nitrogênio é menor, usamos o sufixo oso. Isso também acontece para o ácido sulfúrico e para o ácido sulfuroso. Já quando o elemento forma 3 ou 4 oxiácidos, precisamos recorrer a 2 prefixos, o prefixo per e o prefixo hipo. Per está associado a números de oxidação altos e hipo está associado a número de oxidação baixo. Vejamos os exemplos. Temos o ácido perclórico, clórico, cloroso e hipocloroso. Bom, são ácidos que são formados pelo mesmo elemento químico central, o cloro. Observe que a única coisa que está variando é o número de oxidação. Quando temos número de oxidação mais alto, como 7, adicionamos o prefixo per e o sufixo clórico. E o sufixo ico. Já quando o número de oxidação começa a decrescer,
tiramos o prefixo per e deixamos apenas o sufixo ico. Na medida que esse número de oxidação do cloro diminui mais ainda, adicionamos o sufixo oso e não mais o ico. Finalmente, quando o número de oxidação do cloro fica menor ainda, adicionamos o prefixo hipo e o sufixo oso. Além dos prefixos per e hipo, que acabamos de ver como podemos usá-los, são usados outros prefixos também, como no caso de oxiácidos do fósforo. Por exemplo, temos o ácido ortofosfórico, o ácido pirofosfórico e o ácido metafosfórico. Nos três casos, o fósforo tem o mesmo número de oxidação, que é mais 5. A diferença está no grau de hidratação, ou seja, na quantidade de moléculas de água que está presente junto à molécula do ácido. O H3PO4 chama-se de ácido ortofosfórico, pois é o mais hidratado dos três. Agora, o H4P2O7 chama-se ácido pirofosfórico, pois, simulando uma operação matemática, teríamos o que segue: 2 vezes H3PO4, que equivale a H6P2O6, quando é feita a multiplicação dos índices, esses números pequenos que estão ao lado dos elementos químicos, por 2. Depois, subtrai-se uma molécula de água, H2O. Ficamos então com água H4P2O7. Observe que tiramos uma molécula de água de 2 moléculas do ácido H3PO4. Por isso, ele vai receber esse prefixo piro. Já no caso que segue, nós temos o ácido metafosfórico, porque tiramos uma molécula de água de apenas uma molécula de ácido H3PO4. Observe a subtração. H3PO4 menos H2O origina HPO3. Então, damos a esse ácido o nome de metafosfórico. Por fim, eu deixei algumas questões para que vocês respondam em seus cadernos. Volte este vídeo, pause quantas vezes for preciso para responder todas as questões. E mais para frente nos veremos na aula que trataremos sobre bases. Então, até a próxima!